Quando o governo faz uma operação dessa, sem falar com ninguém, sem pedir nenhuma ajuda, os mentirosos que aqui estão dizendo que o governo não deu ajuda, são mentirosos e eu digo que são. E a culpa disso também é do governo federal, que não tem polícia de fronteira e que quer romantizar com o traficante como Lula fez essa declaração e não encarar o problema de frente. Parabéns, governador Cláudio Castro. Parabéns, Polícia Militar do Rio de Janeiro e a nossa Polícia Civil. Muito obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma informação sobre o mundo da política. O clima ficou tenso no plenário. O líder do PL e a deputada Benedita da Silva entraram em um conflito acalorado após a operação policial que resultou em diversas mortes no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Durante o debate, Benedita da Silva foi enfática ao afirmar que a ação foi uma tragédia, classificando o episódio como uma verdadeira chacina. Em seu discurso, ela disse que essa não é a forma de combater o crime organizado, criticando a forma como as forças de segurança têm atuado nas comunidades cariocas. Mas o líder do PL não deixou barato. Com um tom firme e voz elevada, ele rebateu as críticas, lembrando que também foi morador de comunidade e que sempre seguiu os princípios ensinados por seus pais. Durante sua fala, ele citou uma frase que marcou a sua infância: "O crime não compensa". O parlamentar também parabenizou o governador Cláudio Castro pela operação e lamentou profundamente as mortes dos policiais envolvidos na ação, destacando o sacrifício diário das forças de segurança para proteger a população. A troca de palavras foi intensa, marcada por fortes emoções, divergências políticas e visões completamente opostas sobre como enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro. Assista o vídeo completo e tire suas próprias conclusões. O Brasil precisa saber o que realmente está acontecendo. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto. É de doer. Pra gente é de doer de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. Quando o governo faz uma operação dessa, sem falar com ninguém, sem pedir nenhuma ajuda, os mentirosos que aqui estão dizendo que o governo não deu ajuda, são mentirosos e eu digo que são. Me dói o coração de saber que aquelas pessoas são todas bandidas. Eu não aceito isso. Foram mortos mais de 64 e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram pessoas inocentes, porque vocês não acreditam que tenham pessoas inocentes. Agora quer chamar o exército. O governo se recusou. O exército é para guardar nossas fronteiras. É de defesa do povo. É de defesa do grande patrimônio que é a nossa natureza. E não para prender miliciano, para prender bandidos. Como as armas chegam? Como chegam as drogas? Como é que se constrói esse império? Eu sou fruto de uma família humilde, oriundo da escola pública. Mas meu pai e minha mãe sempre me ensinaram uma frase: o crime não compensa. Eu sempre ouvi meu pai e minha mãe falar isso. Eu já morei em periferia e eu sei como é o assédio do crime organizado aos filhos de quem mora na periferia. Eu digo isso porque, como parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, no dia de hoje, eu quero inicialmente parabenizar ao governador Cláudio Castro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, pela operação feita no dia de ontem no Complexo Proletário da Penha, na Vila Cruzeiro, onde, lamentavelmente, tivemos 4 policiais mortos. E aqui rendo a minha homenagem: Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, Rodrigo Veloso Cabral, que só tinham 2 meses na Polícia Civil, o PM Heber Carvalho da Fonseca e o PM Cleiton Serafim Gonçalves, os 4 que tombaram em combate com os traficantes no Parque Proletário da Penha, no Complexo do Alemão. Lógico que nós não gostaríamos que ninguém morresse. Entretanto, quando um ser humano porta um fuzil e afronta o Estado democrático de direito nas funções das nossas autoridades policiais, eles estão prontos para o confronto. Lamentavelmente, vieram mais de 120, acho a essa altura, a óbito. Mas é o preço do que eu aprendi com os meus pais. O crime não compensa. Eu tenho que falar
A parte da Penha, eu sou membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, minha igreja sede para 8 mil pessoas sentadas está na Penha. Nós temos 50 filiais dentro ali do Complexo do Alemão. E tristemente, eu primeiro quero me solidarizar com a grande massa da população do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, que em 95, 99% são cidadãos trabalhadores, mulheres e homens de bem que moram naquela comunidade. Agora, precisamos ser verdadeiros com o Brasil. O Complexo da Penha já tem décadas que não é mais ocupado pelo Estado brasileiro, e sim pelo crime organizado. É quem comanda as ações naquele espaço. Agora, eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro, porque no dia de hoje ele deu entrevista e deu ordem a seus secretários que não é para politizar este assunto. Ora, o problema de segurança pública é uma epidemia no Brasil. Colegas deputados do Nordeste, os piores índices de violência não estão no meu estado do Rio de Janeiro, estão nos estados do Nordeste. E ou nós vamos ter como parlamento a altivez de enfrentar esse problema com equilíbrio, sem politizar, sem partidarizar, sem jogar a culpa no governo do estado, no prefeito ou no governo federal, e todos os entes federados se unam para enfrentar o crime organizado. Agora, além dos meus parabéns ao meu governador Cláudio Castro, eu tenho que fazer algumas críticas. Hoje, o ministro da Justiça do descondenado presidente da República falou que a operação foi um desastre e que precisa inverter a lógica. Inverter que lógica? Negociar com bandido? Será esta lógica que querem? Tirar o poder das polícias nos estados? Será que é isso? É mais. O governo federal, o deputado Gil estava falando que não tinha nada a ver, que não tinha sido nem consultado. Mas hoje, o diretor da Polícia Federal, Andrei, falou: participamos até do planejamento, mas não da execução. Ou seja, sabiam de tudo, mas não querem ajudar o Rio. Porque parece que o Rio produz fuzis. Parece que no Rio se produz drogas. Lógico que não. Tudo isso vem das fronteiras, porque nós não temos um governo federal que cuida das nossas fronteiras, que usa os acessos à Baía de Guanabara, aos nossos mares, por ar e até por terra, que temos a Polícia Rodoviária Federal, para impedir que cheguem no Rio fuzis e armas. Ó Rio de Janeiro, nesse dia de tristeza, porque ninguém celebra mortes de inocentes ou de policiais como hoje. E eu digo mais, o bom seria prender todos vivos para que pagassem pelos seus crimes. Mas quem porta fuzil é como meu pai sempre me ensinou: o crime não compensa. Ora, deputado Reinaldo Stefani, para quem tem um presidente da República descondenado que fala que os traficantes são vítimas dos usuários, esperar o quê desse desgoverno? Ou seja, para o descondenado Lula, frase dele, abre e fecha aspas, traficantes são vítimas dos usuários. Ô Lula, não são não. Usuários são enfermos, que precisa do SUS para cuidar desses usuários, e vocês da esquerda e do PT e do seu desgoverno descondenado estão criticando as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho de recuperação desses dependentes químicos que são enfermos. Agora, traficantes são bandidos, criminosos, que viciam, que destroem lares, que deixam as mães aflitas, os pais sem saber o que fazer com um dependente químico. Lula, respeite as famílias brasileiras. Para de defender o traficante e atacar uma mãe de família com um filho dependente químico. Só sabe a dor de ter um filho dependente químico uma mãe ou um pai que já passou por essa experiência. Mas não, grande parte da esquerda, e não são todos, quero ser justo, querem relativizar o problema das drogas, querem romantizar. Ora, esquerda, vocês acham que vai resolver o problema da violência pública com um cara de fuzil, dando uma rosa branca pra ele? Não. Pra quem tem fuzil na mão, é bala pra prender. Não tem outro discurso. Não tem que mudar nada. A lógica é esta. Vamos parar de politizar o problema da segurança pública. Eu quero aqui parabenizar o governo Milei, que acaba de decretar, deputado Fernandes, de Ceará, que é um dos piores estados de violência no Brasil. A Argentina, o Milei, acaba de declarar que o Comando Vermelho e o PCC são organização terrorista.
Ô descondenado Lula, quando é que o seu governo vai dizer que Comando Vermelho, que Terceiro Comando, que as milícias do Rio de Janeiro, que inclusive o PCC, são grupos terroristas no Brasil? Tá esperando o quê? Não. É porque é fácil romantizar o problema da violência e dizer que isso é problema do Estado A, B ou C. Mas o brasileiro de bem, que está em casa fechado, que não pode sair à noite, com medo de ter o seu celular roubado, não aguenta mais a insegurança. E a culpa disso também é do governo federal, que não tem polícia de fronteira e que quer romantizar com o traficante, como Lula fez essa declaração, e não encarar o problema de frente. Parabéns, governador Cláudio Castro. Parabéns, Polícia Militar do Rio de Janeiro e a nossa Polícia Civil. Muito obrigado. Se inscreva em nosso canal, curta, comenta, deixe a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para nós.